Olá, hoje vamos falar um pouco sobre o movimento estudantil no período da ditadura, entre 1964 e 1979. Entre 1964 e 1968, o governo militar combinou medidas repressivas às organizações estudantis com medidas de reformas nas estruturas universitárias. Os estudantes tiveram uma grande importância na luta contra o regime militar. Foram às ruas, fizeram passeatas, lutaram pela reforma universitária, participaram da resistência contra o regime militar, seja integrando nas organizações de luta armada ou militando entre outras maneiras. Muitas organizações de lutas armadas possuem um grande número de estudantes entre seus integrantes. E, desta maneira, eles foram um grupo muito atingido pela repressão, sendo que dos 436 mortos e desaparecidos políticos levantados pela Comissão de Familiares, 125 eram estudantes. É necessário recuperar a história do movimento estudantil, a participação na luta contra o regime militar. É necessário também apurar todas as mortes e desaparecimentos políticos que atingiram os estudantes, responsabilizando os agentes estatais e os demais envolvidos. Desde o primeiro momento, com a implantação da ditadura militar, o movimento estudantil foi perseguido. Na sede da União Nacional dos Estudantes, ela foi metralhada e incendiada no Rio de Janeiro. A entidade é posta na ilegalidade já no primeiro dia do regime militar. Maria Paula Araújo afirma que no dia 31 de março de 64, a direção da UNE e os membros do Centro Popular da Cultura decidiram ficar de vigia na sede. Certa altura da noite, a sede foi metralhada e a direção da UNE entrou em contato com o Comando da Aeronáutica no Rio de Janeiro, que enviou soldados para defender o prédio. Ferreira Goulart conta que esse número que estava em vigia decidiu revezar. Uma parte iria para casa dormir e a outra ficaria na sede, sendo que um grupo de cerca de 30 pessoas permaneceu no local. Mas infelizmente esse grupo não estava mais no local quando a sede foi incendiada e depredada por grupos. Com a instauração do regime militar, a primeira providência foi a destruição do prédio da UNE e a colocação da entidade, afirma Maria Aparecida Aquino. Conhecendo um pouco mais sobre a UNE. Em 1937, surge a União Nacional dos Estudantes. Essa entidade mudou de vez a dinâmica do movimento estudantil brasileiro. Tornou esse um dos movimentos sociais de maior expressão do país. Inicialmente favorável ao governo, a UNE trabalha nos primeiros anos para consolidar. O movimento foi um dos principais protagonistas na luta contra o regime militar no Brasil. Inconformados com o autoritarismo e a repressão, muitos estudantes tiveram coragem de enfrentar as forças repressoras dispostas a massacrar jovens, idealistas e contestadores, ou qualquer um que simpatizasse com ideias consideradas subversivas. Lutavam por um mundo melhor e mais justo, para tornar realidade seus sonhos. Revolucionários defendiam a liberdade e os direitos humanos. O movimento ganhou força a partir da fundação da UNE, União Nacional dos Estudantes, em 1937. No Brasil, ainda na data do período imperial, quando os estudantes recém-chegados da Europa e com conhecimentos trazidos de lá interviam em assuntos locais. Já no período republicano, em 1901, foi criada a Federação dos Estudantes Brasileiros, considerada a primeira entidade estudantil nacional, mas não durou muito. Em 1910, foi realizado o Congresso Nacional de Estudantes, em São Paulo. O movimento estudantil começa a se reforçar a partir da década de 30, após o golpe de 1990. Em 1932,
Estudantes paulistas protestavam contra o regime de Getúlio Vargas, junto à população, e a repressão a esses protestos acabam matando quatro deles, e cujas mortes desencadeiam a Revolução Constitucional em 1932. Em 8 de janeiro de 1932 é fundada a primeira entidade geral estudantil do Brasil, o Centro de Estudantes de Santos. É a entidade de representação dos estudantes universitários da Baixada Santista. É a entidade geral estudantil mais antiga do Brasil. Surgiu com um grupo de estudantes do ginásio Luso Brasileiro, uma notória escola particular da cidade fundada por Gervásio Maia, com objetivos de organizar as lutas específicas do movimento estudantil e as reivindicações gerais da classe trabalhadora brasileira. No começo da ditadura militar, na década de 60, o Centro de Estudantes de Santos chegou a ser fechado pelo governo na época, que se sentiu ameaçado com as reuniões de jovens em locais. Hoje, o centro continua com sua sede de número de 308 na Avenida Ana Costa. Abriga alguns cursos para jovens, mas é mais conhecido entre os universitários por ser palco de festas ao final de semana, que reúne uma quantidade considerável de pessoas. O movimento estudantil foi alvo de disputas entre os partidos e organizações políticas nesses anos, e suas ações refletiam a influências desses grupos. O objetivo é analisar o período da ditadura militar no Brasil, abrangendo os anos correspondentes a 1964 a 1979. No período assinalado, verificamos que a AME foi responsável por muitas ações de protesto em oposição ao regime e que teve apoio de alguns partidos e organizações políticas. Assim que os militares tomam o poder em 1964, um dos primeiros alvos foi a UNE, com sua sede sendo saqueada e incendiada, entidade tomada ilegal. Manifestações como a passeata dos calouros da UFMG foram violentamente reprimidas, assim como a greve geral dos estudantes e outros eventos relacionados. A partir de 1974, o movimento estudantil começa sua reconstrução. O primeiro DCE livre foi criado em São Paulo, significando que estes não estavam subordinados a universidades como as entidades consideradas legais. Com a liberação da organização estudantil pela legislação, em 1985 a UNE retorna à clandestinidade a participar das diretas já, além de começar a auxiliar na criação de centros diretórios acadêmicos e grêmios estudantil nas instituições de ensino. Após a redemocratização, várias entidades estudantis, como centros acadêmicos que haviam sido tornados ilegais, retornam e entidades novas, especialmente as diárias, focadas nas demandas de um curso específico. Em 1964 também ocorreu o golpe civil-militar. É o nome que se dá à articulação golpista que entre 31 de março e 9 de abril de 1964 realizou a tomada de poder subvertendo a ordem existente no país e dando início à ditadura militar. Regime ditatorial que se estendeu no Brasil de 1964 até 1985 e foi caracterizado por censura, sequestro e execuções cometidas por agentes do governo brasileiro durante o golpe realizado em 1964. O presidente então empossado João Goulart foi destituído do seu cargo. Vamos falar um pouco sobre as conquistas do movimento estudantil. Toda essa história de luta não rendeu apenas repressão e cicatrizes. Muitas conquistas foram consolidadas a partir da luta estudantil, como o direito de entrada em eventos que cobrem bilheteria como cinema, shows, teatros e jogos,
a regulamentação nos estádios garantindo o tempo máximo de 4 horas diárias e a não caracterização de vínculo empregatício, a luta por uma educação pública gratuita e de qualidade, o incentivo ao voto do jovem aos 16 anos, o valer o direito à meia entrada sobre a apresentação da carteirinha de estudante, o fim da cobrança famigerada taxa de matrícula que as escolas públicas de rede estadual cobravam de forma obrigatória aos alunos, as revezas de vagas nas universidades, entre outras. Assim finalizamos o nosso tema.